muita picuinha, né, cara? Muito bate-boca, muita contenda muitas vezes entre os produtores de conteúdo, né, de vários nichos. Na corrida não é diferente. Muitas vezes a gente vê fofocaiada que gera discussão entre um influenciador e outro, entre um corredor e outro. No mundo, então, da publicidade, do jornalismo, então nem se fala, né? Político, misericórdia. E, cara, é o seguinte, eu não concordo com posturas assumidas por determinadas pessoas que atiçam ódio, que atiçam raiva. Você percebe que aqui no canal, por exemplo, sempre quando eu vou me posicionar de uma forma a defender, né, o que eu acho certo, o que eu acho errado, a defender um lado, eu tomo muito cuidado para não falar de uma forma ofensiva. Já falhei nessa questão, já falhei, né? Só que cada vez mais eu venho trabalhando comigo para falar de uma forma respeitosa. Se você acompanha o canal aí há bastante tempo, você viu que teve uma live que aconteceu isso. Teve um campeão que falou um negocinho inadequado lá, e aí gerou o que falar, né? Eu falei de algumas formas assim e tal, mas eu sempre procuro argumentar de uma forma que não gere ódio. Porque assim, cara, por que há tantos conflitos no mundo? Eu já produzi um conteúdo falando exatamente sobre isso, né? De uma forma até mais envolvente. Por que há tantas discussões, muitas coisas não se resolvem? Porque muitos pensam que vão conseguir resolver os problemas atacando o outro. Muito pelo contrário, ele não vai resolver nada. Quando a gente gera raiva, gera ódio, raiva todo mundo sente, né? Não tem como. Mas enfim, quando a gente gera ódio, fúria por parte da outra pessoa, por palavras mal colocadas de maneira equivocada da nossa parte, nós não estamos resolvendo nada. Nós só estamos piorando a situação. Por quê? Porque aquela pessoa, a partir do momento que a gente falou, se apropriou de palavras indevidas, vai querer dar o troco na gente, vai querer descontar. E aí vai virar uma bola de neve. Desconta e a gente vai ficar com raiva, vai querer fazer a mesma coisa. Enfim, vai dar uma nhaca, entende? Então eu não concordo com posturas do tipo, se fulano fizesse isso, daria certo. Se tal organização, instituição fizesse isso, a gente não estaria nessa situação. Gente, para com isso. Para de... A gente sabe que existe falcatruas, que existe inatividade, inadimplência não seria a palavra, mas enfim, falta de atitude, existe ações de má fé de organizações, de pessoas, enfim, a gente sabe disso. Mas falando, é atacando que vai adiantar alguma coisa? Então você tá falando para ficar omisso, para mim não falar. Não, também não tô falando disso. Eu tô falando o seguinte, cara. Quer falar? Fala. Só que antes de se valer de nomes, antes de apontar, antes de falar nomes, a maneira de falar. É a maneira de falar, sabe? Às vezes, aquela pessoa que precisa ouvir isso para possivelmente abrir o olho, se corrigir, se ouvisse de você de uma forma um pouco mais caridosa, você não é amenizar, não é mitigar a situação. Não, o que tem que ser falado, tem que ser falado. O fato tem que ser dito. Né? Se está havendo vagabundagem, tem que ser. Só que veja, olha só a diferença de falar coisas exatamente da mesma, com o mesmo teor de informações, só que pode ser captado de uma forma receptiva, de uma forma que pode fazer a pessoa se converter. Vou tentar dar 2 exemplos. Não vou citar o nome de ninguém não. Enfim, mas fulano, você tem que fazer... Se vocês fizessem isso, nós com certeza estaríamos em outro patamar. Nós não estaríamos vivendo do jeito que a gente está vivendo aqui hoje. A gente já teria mais resultado, a gente teria mais reconhecimento. Primeira maneira de falar. Olha a minha entonação de voz que eu usei, olha como eu falei. Segunda maneira de falar. Todo respeito, eu entendo que vocês possivelmente têm as suas razões, ou melhor dizendo, acreditam que estão agindo da melhor maneira possível, seja por qualquer motivo que seja. Só que agora, coloque-se no lugar da gente. A situação que a gente está vivendo não é simplesmente porque nós não estamos tendo iniciativa, porque nós não estamos trabalhando para alcançar isso, para fazer aquilo, mas porque está havendo
um descaso, né, por parte de organizações e, assim, não querendo me valer me ser o dono da razão e dizer que eu sou melhor do que vocês e coisas do tipo. Não. Só que quando não há trabalho conjunto, nada vai para frente. Coloque-se no meu lugar. Se você tivesse na minha situação, qual seria a atitude que você acharia mais adequada uma pessoa que estivesse na sua posição está tomando? Fechando aqui. Viu? As duas maneiras de abordagem? Olha a entonação de voz que eu usei agora. Então, muitas vezes, eu tô falando assim dessa forma, mas porque eu tô falando para você, sabe? Mas quando a gente vai apontar algo para alguma pessoa ou para outra, muitas vezes é o jeito de falar, não é nem tanto aspecto. Claro que também não pode falar coisa tão, né, ofensiva, mas é muito mais do jeito de se colocar no lugar daquela outra pessoa. Você sabe que a outra pessoa está errada. Nós podemos saber. Mas será que na cabeça dela ela está errada? Aí é que tá. Para ela, talvez ela esteja certa. Ah, mas ela está fazendo uma coisa errada. É lógico que ela sabe que ela está errada. Tudo bem. Mesmo que ela esteja fazendo uma coisa errada que ela sabe que ela está errada, só que pera lá. Será que é falando de uma forma assim, tão atacando que vai resolver as coisas? Não vai resolver nada. Não vai resolver, nunca vai resolver um tipo de posicionamento desse, nunca vai virar nada. Não vou falar que não vai virar nada, mas não vai resolver. Não vai resolver o problema, sabe? Pega essa reflexão pra você. Tamo junto, já já. Ou, enfim, não sei se eu vou publicar antes da live. Ah, não, eu vou publicar depois da live. É nóis.